Olá amiguinhos e amiguinhas, eu sou o Léo e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o Kratos. Você conhece o Kratos? Sim, aquele cara que matou toda a mitologia grega e mata todo aquele que cruza o seu caminho. Sim, aquele mesmo, o grande ícone da Sony, ou um dos grandes ícones da Sony, o Kratos, o grande general espartano. Vamos dar uma olhada em quem é o Kratos. Fate has brought me here. I hope for nothing. Meus queridinhos amiguinhos, nesse vídeo eu não vou falar necessariamente do Kratos, e sim no Poseidon, aquele deus olimpiano que foi o primeiro cara a ser morto pelo Kratos, quando ele subiu o Olimpo juntamente com os titãs. Quem aí lembra quando Kratos matou o Poseidon? Zeus should have kept you where you belong. No matter how many gods fall, there will always be another to stand against you. They will fall as well. The death of Olympus means the death of us all. Then prepare for your death, Poseidon. E depois dessa morte brutal, todo mundo sabe o que aconteceu, não é? Antes que alguém me pergunte, o God of War é exclusivo para PlayStation 3 e PlayStation 4. Infelizmente, não tem nem para Xbox, nem para o PC, infelizmente. Imaginem quantas cópias não seriam vendidas se God of War fosse multiplataforma, mas é um excelente exclusivo e mais. É opção obrigatória para quem tem PlayStation 3 e PlayStation 4.
É o primeiro jogo que você tem que comprar caso você tenha um console da Sony, porque ele é excepcional. Então vamos lá, chega de enrolar, vamos falar sobre o Poseidon. E é o seguinte, pessoal, nós agora já sabemos que o Kratos saiu da mitologia grega, onde ele destruiu praticamente tudo, e foi para a mitologia nórdica, juntamente com seu filho. Muitas poucas pessoas se perguntam, mas e a mitologia grega? O que aconteceu lá? O que tem lá? E nesse vídeo eu vou falar sobre a minha teoria que envolve o Poseidon, sobre ele ainda estar vivo. Sim, pessoal, Poseidon pode estar vivo. E você aí pode estar perguntando, Léo, como assim, cara? O Poseidon foi esmagado, foi estraçalhado, foi estuprado. E ele ainda está vivo? Calma, eu vou explicar pra você nesse vídeo. E é o seguinte, vamos por partes. Eu vou listar nesse vídeo cada coisa que ainda tem aberto na mitologia grega. Lembrando que o Kratos está lá na mitologia nórdica, lá com Thor, com Odin, com o pessoalzinho. Vamos ver o que ainda tem na mitologia grega que pode influenciar a volta do Kratos ou influenciar a vida do Kratos de lá, de alguma maneira. Primeiro de tudo, a Athena. Quem aí não viu a Athena voltar inexplicavelmente no God of War 3 depois que ela se sacrificou pelos Zeus? Why do you sacrifice yourself? To save Olympus. I do not seek to destroy Olympus, only Zeus. Zeus is Olympus. He brought this to himself. Because of fear, Kratos. A fear felt by his father, Kronos. A fear that wrought the Great War. A fear that drove Zeus to kill you. His own son. His son? Just as Zeus was compelled to destroy his father, Kronos. You are compelled to do the same. No son should destroy his own father. No, I have no father. God after God will deny you, Kratos. They will protect Zeus. Zeus must live so that Olympus will prevail. If all on Olympus will deny me my vengeance, then all on Olympus will die. I have lived in the shadow of the gods for long enough. The time of the gods has come to an end. Remember, Kratos, you have the power to control time itself. Até o próprio Kratos se perguntou, o que é isso aqui, Athena? Você tá viva? E mais, ela queria que o Kratos realmente matasse os Zeus. O próprio Kratos fala, Athena, por que você mudou? Uma mulher que se sacrificou pelos Zeus, agora quer que eu mate os Zeus? O que é isso? E ela explica, não, porque agora eu vejo as coisas de outra maneira, porque agora é outro plano. A pergunta é, as perguntas são, onde a Athena tá? Por que ela foi pra lá? Como ela foi pra lá? O que ela tá fazendo lá? O que ela vai fazer, já que o Kratos não tá na mitologia grega e a esperança que ela tanto queria meio que se perdeu? We are not finished, Zeus. The gates of Hades have never held me. Death cannot hold those with purpose, Kratos. Athena, I have missed you, Spartan. I don't... My sacrifice to save Zeus has brought me to a higher existence. You still appear to be an Olympian. Appearances can be deceiving, Kratos. So can the children of Olympus. Perhaps. But remember, my death came by your blade. My blade was meant for Zeus. Be quick with your words. As we speak, the war for Olympus rages on, and mankind suffers. Let them suffer. The death of Zeus is all that matters. Zeus will not fall as easily as Ares. To destroy the king of the gods,
You must seek the source of his strength, the flame of Olympus. You once sacrificed yourself to save Zeus, and now you seek to destroy him? What has brought about this change? I see truths where I did not before. Perhaps these will earn back your trust. These are the Blades of Exile. They will help guide you on your journey to the flame. Remember, as long as Zeus reigns, there is no hope for mankind. Destroy the flame, Kratos, and the very foundations of Olympus will crumble. Pessoal, só lembrando que haverão spoilers dos God of War citados aqui nesse vídeo, ok? Se você não jogou nenhum deles, bom, dá um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, vai jogar e depois volta e assista esse vídeo. É o seguinte, o Kratos se matou no final de God of War 3, a esperança estava dentro dele. Com a morte do Kratos, porque tecnicamente ele não morreu, a esperança meio que se espalhou para o mundo inteiro. E não era isso que a Athena queria, ela queria esperança para si só, para conseguir reconstruir o mundo. Mas o Kratos deu um chute na bunda dela e quase tentou matar ela de novo. Agora que ele está na mitologia nórdica, o que será da Athena? You owe me this, Kratos. I owe you nothing. I made you a god. I sheltered you from the wrath of Olympus. I delivered your revenge on Zeus. It is over, Athena. You would dare strike me down? Again? My vengeance ends now. How could you? You fool! What have you done? That was meant for me! They will not know what to do with it! You disappoint me, Spartan. E os primordiais? Quem aí não lembra dos primordiais do God of War Ascension? A primeira cena de God of War Ascension se trata dos primordiais. Para quem não sabe, os primordiais que eu estou citando são basicamente uns outros seres antes dos próprios deuses. Eles meio que são os elementos que compõem o planeta, como água, terra, ar, mas apenas são mostrados o elemento da água e meio que o elemento da terra. Tanto é que com o conflito dos primordiais surgem as fúrias e o Hecatonqueros do God of War Ascension. O que aconteceu com eles? Eles ainda estão vivos? Eles morreram? Cadê os caras? Antes do tempo dos titãs, antes dos deuses do Olimpo, foi travada uma grande batalha. A ira dos primordiais. Os primeiros seres a forjarem a Terra. Saiu de controle por uma eternidade. E a partir dessa raiva,
Da loucura da guerra, surgiram as fúrias. Nem titã, nem deus, nem imortal, nem sombra. As fúrias não obedeciam ninguém, pois eram as guardiãs da honra, executoras do castigo, a ruína dos traidores. Quando Zeus chegou ao poder, percebeu que não precisava temer as irmãs. As fúrias buscavam punir apenas os que elas consideravam culpados. O primeiro dos traidores foi Briareu dos Hecatônquiros. Quando o Bruto fez uma jura de sangue a Zeus e traiu o rei dos deuses mais tarde, as fúrias entraram em ação rapidamente. As irmãs perseguiram Briareu implacavelmente. E quando capturaram a criatura, torturaram-na sem piedade. Pois as fúrias achavam que a morte seria boa demais para esse perjuro. Briareu dos Hecatônquiros tornou-se um exemplo para todos. Um símbolo especial para quem pensava em quebrar uma jura de sangue a um deus. E a nossa querida Afrodite, sim, aquela deusa que o Kratos passou o rodo. E olha, quem jogou qualquer God of War sabe que o Kratos é o maior pegador da saga, hein? Ele passa o rodo em geral e não quer nem saber e vai passando e tchau, pai. O Kratos não perdoa ninguém. Depois que todo mundo jogou o God of War Chains of Olympus, muita gente se perguntou: quem é Morfeu? Você sabe quem é Morfeu? Morfeu é aquele deus que fez os outros deuses, inclusive Zeus, cair no sono com uma névoa meio escura que assumiu o mundo inteiro. Foi por causa dessa névoa e do Morpheus que o Atlas, o titã, o grande titã Atlas, conseguiu raptar o Hélios, o deus do sol. E o enredo do God of War Chains of Olympus se trata basicamente disso. O Atlas sequestra o Hélios, enquanto o Morpheus faz todo mundo dormir, mas antes de todo mundo cair do sono, uma mensagem é enviada para Kratos para salvar Hélios das mãos de Atlas. O que aconteceu com Morpheus? Ao que parece, ele é muito poderoso. Ele conseguiu fazer todos os deuses olimpianos dormir, inclusive o Zeus. Fraco ele não é. E dito tudo isso, vamos falar sobre a minha teoria do Poseidon ainda estar vivo. Pessoal, é o seguinte, o Poseidon foi o primeiro deus a morrer pelas mãos do Kratos. Logo em seguida, ele foi até Hades, o senhor do submundo. Todo mundo sabe que para sair de um ponto A ao ponto B é necessário um percurso. Quando o Kratos matou o Poseidon, levou um tempo até ele lutar e matar o Hades. Nesse meio tempo, quando o Poseidon morreu, que eu tenho certeza absoluta que todos os outros deuses, a partir do momento da morte de seu irmão Poseidon, todo mundo já estava sabendo sobre o fato. A questão é, Zeus lá em cima deve ter se encontrado com Hades lá embaixo. Você pode perguntar, Léo, mas como ele fez isso? Dentro do Monte Olimpo há uns portais que facilitam a ida e vinda dos deuses. Ou seja, Zeus está lá em cima, pode ir até o Hades pode ir até o Hélios pode ir até o Hermes, e assim sucessivamente. É aí que eu quero chegar. Enquanto o Kratos está fazendo sua jornada para chegar até o Hades, o Zeus pode ter descido até o Hades e falado, ó, o Poseidon morreu, a gente precisa trazer ele de volta. Você pode perguntar, Léo, mas como vão trazer alguém à vida? Pessoal, na saga God of War, no universo de God of War, se você obter a ajuda de alguém, você consegue voltar à vida. O próprio Kratos é a prova viva disso. No God of War 1, ele morreu pelas mãos do Ares. Com a ajuda do Zeus, ele voltou à vida. No God of War 2, ele morreu nas mãos do Zeus e com a ajuda de Gaia, ele voltou à vida. Quando o Poseidon morreu, com a ajuda de Hades e Zeus, ele não pôde voltar à vida. Afinal, Hades estava vivo, que era o rei do submundo. Zeus estava vivo, que era o pai de todos os deuses, o mais poderoso de todos.
eles poderiam trazer Poseidon de volta à vida. Você pode perguntar, Léo, mas Zeus era prepotente, Zeus era muito mal, Zeus menosprezava qualquer um, Zeus se achava mais poderoso que o Kratos infinitamente. É aí que está, meu caro. Quando o Kratos abriu a caixa de Pandora no God of War 1, ele liberou os males para os deuses, absorveu a esperança para si próprio, como a Atena tinha dito, e os males que o Zeus, depois da grande guerra envolvendo deuses e titãs, aprisionou todos os males dentro da caixa, foram diretamente para os deuses. E o mal que afetou, que infectou os Zeus foi o do medo. When you open the box, you release the evils to the gods. Infected them. Changed them. Zeus himself fell prey to the dark evils. This is why he became so enraged and obsessed with your death. He was consumed by the evil, fear. I thought the power I placed in the box was never released. All these years I assumed you drew from the evils inside to destroy Ares. But I was wrong. Pessoal, o sentimento de medo leva qualquer pessoa a fazer coisas que em plena sã consciência jamais faria. Quando você tem medo, você se vê fazendo alguma coisa que se você não estivesse com medo, se estivesse sã, estivesse inteiro, você não faria. O Zeus, com toda aquela arrogância, com todo aquele eu sou o mais poderoso de todos, vemos isso claramente quando o Kratos finalmente encontra o Zeus, onde o próprio pai do Olimpo fala: nossa, tanto caos, eu vou ter muito que reconstruir depois que eu te matar. Such chaos. I will have much to do after I kill you. Face me, father. It is time to end this. Yes, my son. It is time. O Zeus estava afirmando que ia matar o Kratos. Você pode dizer, Léo, Zeus não estava com medo. Errado, Zeus tinha medo do Kratos sim. E foi esse medo que pode ter feito Zeus descer lá de cima, se encontrar com Hades e dizer: nossa, eu estou com medo, nós iremos morrer. Hades, vamos trazer o Poseidon de volta. Poseidon já vivo? Vaza daqui, se esconde, acha um abrigo, a gente vai morrer, mas você será a pessoa que vai trazer a gente de volta. E é essa a reação que ia mover o Zeus, já que ele estava consumido pelo medo. E o medo faz a gente fazer coisas que em sã consciência nós nunca faríamos. Zeus pode ter descido do pedestal, colocado toda a arrogância, sabe, toda aquela superioridade de lado por um breve momento, ido lá com Hades, vamos trazer a Poseidon de volta, vem, se esconde, a gente vai morrer. O Kratos vai matar cada um de nós, porém você será a pessoa que vai trazer a gente de volta. Zeus podia fazer isso, Hades pode fazer isso. Imagine os dois juntos. Com esse tempo do Kratos saindo da morte do Poseidon até chegar do Hades, tem muita coisa a ser feita. Muitos ou alguns de vocês podem estar me perguntando nesse exato momento: Léo, o Kratos está na mitologia nórdica, não tem nada para fazer na mitologia grega. Errado. Léo, porque o Kratos agora está na mitologia nórdica, por que ele voltaria para a mitologia grega? Pessoal, a mitologia grega, querendo ou não, é a casa do Kratos. Um dia, uma hora ele vai sentir saudade, uma hora ele vai querer voltar. Mas mesmo que o Kratos quisesse ficar na mitologia nórdica ou qualquer outra mitologia para sempre, o que impede de alguém ou os próprios deuses, voltando à vida com a ajuda do Poseidon, puxarem o Kratos de volta como uma vingança ou alguma outra coisa parecida, um pedido de desculpas, uma revanche, quem sabe? Vale ressaltar que antes dos deuses serem consumidos pelos males, eles eram diferentes. A própria Atena diz isso. Quando os males consumiram e infectaram os deuses, eles mudaram de aspecto, de atitude, mudaram de tudo. Todos nós sabemos que a cada deus que o Kratos ia matando, os males saíam. Zeus pode voltar bom e pedir: Kratos, vem aqui que nós queremos pedir desculpas. Tudo pode acontecer na saga God of War. Ou então Zeus e todos os outros podem esquematizar um novo plano
para se vingar do Kratos. Até a Athena pode fazer isso em represália do que o Kratos fez para ela no final de God of War 3. Pessoal, não é segredo para ninguém que há muitas teorias envolvendo a mitologia grega, sim. As pessoas que ainda estão vivas, alguns outros personagens, mesmo que tudo esteja destruído, entre aspas, porque nós mesmos vimos que o mundo está em caos, mas não está destruído. Tem como viver nele ainda. Se alguém poderoso surgir, meio que pode organizar tudo aquilo de novo. A própria Athena talvez possa fazer isso. E outra questão, a Athena tinha outro plano caso ela não conseguisse pegar a esperança. Estão vendo aí esse pequeno gancho? O que a Athena realmente quer? Ela quer dominar o mundo? Qual é o outro plano que ela vai entrar em curso para conseguir seu objetivo? Outro fato muito importante que eu quero ressaltar aqui é do irmão do Kratos, o Deimos. Quem aí não lembra do Deimos no God of War Ghost Sparta, que conta de uma maneira mais profunda a vida do nosso querido guerreiro espartano? No próprio God of War 3 há indícios que a mãe do Kratos está viva. No decorrer do jogo, no submundo de Hades, nós, o Kratos, encontramos alguns panfletos, alguns cartõezinhos em folhas velhas. Quando encontramos esses papéis, o Kratos pega, lê e há um pequeno enredo ali que tem muita ligação com o Kratos, falando de uma pessoa que, se chegar perto de outras pessoas, essas pessoas morrem. De uma mãe que chora pelo seu filho pois não conseguiu salvá-lo. De um irmão que foi morto ao lado do irmão em uma batalha. E isso tem muito a ver com a história do Kratos em Chains of Olympus, em Ghost Sparta, no 1, no 2, no 3, no Ascensions. Quem sabe pode ter nesse novo God of War na mitologia nórdica. Pessoal, essa foi minha teoria. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês discordarem dela ou tiverem alguma coisa a acrescentar, deixa aqui embaixo no campo dos comentários. Eu procurei na internet, seja brasileira, seja gringa, em fóruns, e não achei ninguém com uma teoria similar à minha. Ninguém nunca falou sobre a volta do Poseidon, como o Poseidon poderia estar vivo, então eu resolvi fazer esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da minha teoria, deixa um like. Se você achou loucura a minha teoria, deixa o like também. Compartilhe com seus amigos para que nós possamos alcançar mais amantes de God of War. Se inscrevam no canal e, pessoal, até o próximo vídeo.